Então, bom dia a todos. A ideia hoje é apresentar um exemplo de uma viga com proteção nível 3, proteção completa. Um exemplo aí mostrando todos os resultados intermediários necessários. Então, a ideia é calcular e detalhar para a seção central, uma viga com 12,1 metros de vão, carregamentos G1, G2 e Q1, então dois carregamentos permanentes, G1 relacionado somente ao peso próprio da viga, 7,5 kN por metro, restante das cargas permanentes 8 kN por metro, carga acidental na viga de 9 kN por metro. Uma viga aí de uso industrial, sistema de pré-tração. Vamos trabalhar com concreto classe C40, aço de proteção CP190, aço para armaduras passivas CA50, CA60. A classe de agressividade ambiental a que está submetida essa estrutura é a classe 3. Cobrimento das armaduras de 4,5 cm. Excentricidade de proteção utilizada nesse exemplo, 41 cm. Então a viga tem 30 de base, 100 de altura, uma viga de seção retangular com 41 centímetros de excentricidade de proteção. Logicamente a gente não sabe ainda quantas cordórias vão ser necessárias, né? Só que elas devem ficar então nessa excentricidade de 41. Então o primeiro passo é a definição ou verificação dos critérios de projeto. Para concreto protendido com classe de agressividade ambiental 3, pela norma NBR 6118/2014, precisamos de um concreto com classe no mínimo C35. Então, FCK superior a 35 MPa. No exemplo ali a gente tem concreto com classe C40, o que estaria adequado. Quanto aos cobrimentos das armaduras, para concreto protendido, vigas e pilares, classe de agressividade ambiental 3, a especificação é de cobrimento mínimo de 45 mm, que é exatamente o que está sendo utilizado nesse exemplo. Para a escolha do nível de proteção, então a gente parte novamente da classe de agressividade ambiental e do sistema empregado. Então, para pré-tração, com classe de agressividade ambiental 3, a recomendação de norma é utilizar o concreto protendido nível 3, a proteção completa, onde a gente tem que verificar dois estados limites de serviço. Estado limite de serviço de formação de fissuras, ELSF, que tem que ser verificada por uma combinação rara de carregamentos, e ELSD, estado limite de serviço de descompressão, que deve ser verificado para uma combinação frequente. Certo? Então a gente se encaixa exatamente nessa última linha, né, que necessita de proteção completa. Então a gente vai fazer esses cálculos dos carregamentos de serviço. Vamos precisar da combinação frequente e da combinação rara. Combinação frequente, por norma, a gente tem em essência isso, né, o somatório das forças permanentes mais a força acidental principal que multiplica o π1. Só temos uma carga acidental, então esse termo restante da equação, ele fica de fora. Já a combinação rara, né, é determinado ali que a gente tem que somar os carregamentos permanentes com a carga acidental principal. A gente não tem outras cargas acidentais, novamente esse último termo ele é deixado de lado. Então, aqui a gente tem a tabela que tem os fatores de combinação. A gente tem uso industrial, um local onde possivelmente a gente vai ter uma predominância de pesos de equipamentos, então a gente classifica nessa linha da tabela, 11.2 da norma, né, que vai chegar num π1 de 0,6. Certo? Então aqui a gente consegue fazer o cálculo, né? A gente vai somar 7,5 permanente, mais 8 permanente, mais 0,6 vezes a carga acidental, totalizando 20,9 kN por metro. Essa vai ser nosso carregamento de serviço frequente. Já o nosso carregamento de serviço raro, né, vai dar um valor um pouquinho maior, porque a gente não emprega o coeficiente π1. Então fica simplesmente o somatório dos três carregamentos, 7,5 mais 8 mais 9. Então, faz sentido, né? Um carregamento raro, uma situação
menos provável de acontecer na vida útil de uma estrutura, acaba chegando num valor maior do que aquela que ocorre com certa frequência. Agora a gente entra no cálculo da força de proteção necessária e respectivos diagramas de tensões. Então aqui a gente tem PD de serviço frequente, 20,9 kN por metro. Em primeiro lugar, a gente vai ter que saber quais são as tensões, qual o valor das tensões causadas na viga devido a esse carregamento de 20,9 frequente. A partir desse valor de tração, a gente vai calcular uma força de proteção que anula essa tração, né? Porque o nosso objetivo aqui é o estado limite de serviço de descompressão, ou seja, uma seção transversal sem tração, para esse nível de carregamento, logicamente. Então, tensões devidas ao momento fletor de serviço atuante, sigma igual a MY sobre I, está aí a seção da viga. M é o momento fletor de serviço frequente, calculado ali como PL² sobre 8. O P que a gente vai utilizar é o PD de serviço frequente de 20,9. Isso acaba resultando, então, 38.249,6 kN/cm. O Y, nesse caso, vai ser exatamente a distância, né, tanto para cima, né, tanto do centro geométrico até o topo, quanto do seu centro geométrico até a base. Ele vale 50 centímetros, porque a nossa seção é retangular, centro geométrico localizado exatamente no centro dessa seção. E o momento de inércia, base vezes altura ao cubo sobre 12, 30 vezes 100 ao cubo dividido por 12, resulta aí 2,5 vezes 10 na 6 centímetros na quarta. E com isso a gente calcula a tensão, que dá mais ou menos, né, mais de tração na parte de baixo, menos de compressão na parte de cima, 0,765 kN por centímetro quadrado, 7,65 MPa. Muito bem. Passamos agora para o estado limite. Bom, continuando ainda no estado limite de serviço de descompressão, a gente já tem então as forças, as tensões causadas pelas forças externas. Agora a gente tem que encontrar qual é a força de proteção que zera essa tensão de 0,765. Então, o cálculo da força P parte dessa equação aqui já conhecida, onde a gente vai usar o sigma base, exatamente aquele 0,765. Área de concreto, 30 vezes 100. Momento de inércia nós já calculamos. EP, 41 centímetros. Y base ali vai dar 50 centímetros. Então, a gente chega aqui, o nosso P é de 663,3 kN. Tensões causadas por essa força P, no topo, 0,329 kN por centímetro quadrado e na base, menos 0,765. Como não podia deixar de ser, nós calculamos a força P exatamente para atingir essa tensão de 0,765, né, para zerar. Então aqui, né, 0,329 no topo, 0,765 na base, as tensões totais vão ser calculadas pela soma simples desses valores. Na base, 0,765 menos 0,765 vai dar 0. E no topo, 0,765 menos 0,765 mais 0,329, 0,442 negativo. Então, sobrou ali uma tensão de 4,42 MPa de compressão no topo. Essa tensão aí, para uma boa prática, deve ser menor que 0,5 do FCK. Tem um FCK de 40 MPa, 4 kN por centímetro quadrado, metade disso dá 2, 0,442 é menor que 2, está ok. Passando agora para o estado limite de serviço de formação de fissuras, a principal diferença desse estado limite de serviço é que a gente não precisa zerar a tensão nas tensões totais, né? Eu posso deixar uma tensão residual de tração, chamada aqui de FCT, né? Relacionada à tensão de formação de fissuras na flexão. Então, a primeira coisa, a gente tem que calcular as tensões devidas ao momento fletor de serviço raro, né? Que é o que é utilizado para o LSF, né? Na definição da escolha do nível de proteção. E depois a gente vai seguir um caminho parecido. Então, primeiro, né, o momento fletor de serviço raro. Né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, é o momento aqui, que é um pouquinho diferente, né? Porque muda o PD de serviço, 24,5, então aumenta o momento fletor de serviço. Y é a mesma coisa, I é a mesma coisa e a tensão fica um pouco diferente, mais ou menos 0,897 kN por centímetro quadrado. Menos em cima de compressão, mais embaixo de tração. Então, esses valores aqui já estão encontrados.
O detalhe é que agora, quando a gente vai calcular a força de proteção, né, a gente não tem necessidade de colocar uma força de proteção que resulte em menos 0,897. A gente pode colocar um valor menor. Se eu colocasse 0,897, eu zeraria a minha tensão total na base. E não precisa, a gente pode ser um pouquinho mais frouxo em relação a isso. A gente pode deixar sobrar uma tensão FCT. Essa tensão FCT é a tensão de formação de fissuras na flexão, é calculada como 1,5 FCTK inferior, esse 1,5 para seções retangulares. FCTK inferior, então, 0,7 vezes 0,3 FCK na 2/3. Esse FCK tem que estar em MPa. Isso resulta, então, 2,456 MPa, que dividido por 10, 0,2456 kN por centímetro quadrado. Multiplicando FCTK inferior por 1,5, a gente chega numa tensão de formação de fissuras na flexão de 0,3684 kN por centímetro quadrado. Então, aqui a gente tem 0,3684. Muito bem. A força de proteção ela vai ser calculada, então, para a diferença entre a tensão causada pelo momento raro e essa tensão residual. 0,897 menos 0,3684 dá 0,5286. Estou colocando aqui 4 algarismos significativos por um preciosismo, até um pouco desnecessário isso. Poderia ser apenas 3 algarismos significativos. Tá? Então, a força de proteção P vai ser calculada exatamente para esse 0,5286. Então, aqui, o cálculo do P, a gente vai utilizar o sigma na base, vai ser esse 0,5286 e vai resultar uma força de proteção P de 458,1 kN. Uma força de proteção inferior àquela calculada para o ELSD, o ELS de descompressão. Então, a gente calcula agora para essa força P a tensão no topo, a tensão na base menos 0,5286, a tensão no topo 0,229, A gente coloca aqui em diagrama e acaba chegando então nesse diagrama de tensões totais, sobra uma tensão de compressão em cima de 0,674 e na base sobra uma tensão de 0,3684 de tração. Lá em cima está abaixo do 0,5 FCK, então estaria tudo bem. A gente acaba escolhendo a maior das duas forças para dar seguimento no nosso trabalho. A gente vai escolher a força de 663,3 kN, porque ela atende aos dois estados limites de serviço, enquanto que a força de 458,1 não seria suficiente para descomprimir a seção transversal num carregamento frequente. Certo? Aqui a gente aplica agora qual a força de proteção necessária em tempo igual a zero. Então, a partir desse 663,3, que é a maior das duas, a gente aplica a perda de proteção, estimada aqui nesse caso em 25%. É um pouco exagerado, mas a gente segue aí com esse valor. Então, P0 dividido por 1 menos 0,25, relativo a essa força de perda de proteção de 25%, resulta em 884,4 kN. Bom, passo número 6, a gente vai fazer o cálculo da área de proteção, ou seja, vamos ver quanto de aço de proteção a gente necessita para chegar nessa força P0. Aqui a gente utiliza essa tabela da norma 6118/2014, que nos define qual é o limite de tensão a ser aplicada, sigma PI, tensão na armadura, no instante de aplicação da proteção. Escolhe o menor dos dois valores, 0,77 FPTK, FPTK, a tensão de ruptura do aço de proteção, ou 0,85 do FPYK, a tensão de escoamento do aço de proteção. A gente vai escolher o menor dos dois valores. Então, aplicando para o CP 190, FPTK é 190, dá 146,3, FPYK é 90% da tensão de ruptura, 171 kN por centímetro quadrado, então aqui os valores, e o menor dos dois resulta 145,35. Para calcular a área de proteção, a gente pega o P0 e divide por essa tensão máxima inicial que pode ser aplicada. A gente só refez aqui a nossa velha tensão igual a força dividido por área. Só reorganizou isso, a área igual a força dividido por tensão. Então, fazendo a operação, a gente encontra que a área de proteção que a gente precisa é de 6,08 centímetros quadrados, o que leva a uma necessidade aí de 5 cordoalhas de 15,2. 4 não seria suficiente para chegar em 6,08. Lembrando que uma cordoalha de 15,2 tem 1,4 centímetros quadrados.
Então aqui a gente calcula qual é a área de proteção efetiva, né, que dá 5 vezes 1,4, dá 7 centímetros quadrados. A gente vai ter que utilizar isso no restante dos nossos cálculos, né, e uma força de proteção efetiva 7 vezes aquela tensão inicial que a gente aplica, 145,35. Então na prática a gente vai estar botando 1017,45 kN na nossa viga, e não aquele valor que a gente tinha calculado antes de 800 e alguma coisa, né, que tinha dado 884. Tá? Porque na prática a gente não consegue botar um valor quebrado de área, né? A gente tem que escolher o número de cordoalhas certinho. Então aqui a gente fechou 5, dá 7 centímetros quadrados. Bom, entramos agora na verificação do estado em vazio, né, no ato da proteção. Então aqui, o primeiro diagrama que a gente faz é a tensão devida apenas ao peso próprio da viga. Tá? Então quando a gente faz esse cálculo, a gente vai utilizar de novo sigma igual a MY dividido por I, Y 50 centímetros, I vai ser aquele 2.500.000 centímetros na quarta, né? 2,5 vezes 10 na 6, não muda. O detalhe, né, é que o nosso momento que a gente vai calcular é considerando somente o G1, né, que é o G1 é o peso próprio da viga, né, a carga relacionada somente ao peso próprio dessa nossa viga de 30 por 100. Tá? Isso resulta então 0,274 na base e no topo. E as tensões devidas à força de proteção que a gente vai fazer aqui, né, a gente vai calcular utilizando o P0 efetivo vezes 1,1. Então a gente vai pegar aquele 1017 kN que a gente calculou no item anterior, né, que é o P0 efetivo, e vamos ainda majorar em 10%. Né? Eventualmente tu acaba aplicando um pouco mais de proteção, né, botando uma força maior do que necessário, devido a um alongamento maior dos cabos. E isso no ato da proteção, quando eu não tenho, né, digamos, o equilíbrio causado pelas forças externas, né, a essa força de proteção, pode ser bem grave. Né? Então, por isso que a gente majora o P0 efetivo aqui. E aqui a gente acaba calculando, né, como é que fica a configuração das tensões totais no ato da proteção, em tempo igual a zero. Então, a gente tem aqui uma tensão total de 1.016 kN por centímetro quadrado de compressão, e lá em cima a gente chega a ficar com tração, né? 0,270 lá em cima. Sobra tração no topo da minha viga. Bom, se no topo eu tenho tração, eu vou precisar de armadura de controle de fissuras. E eu ainda tenho que ver se essa tensão de tração ela não é muito elevada. Né? Se ela for maior que FCT, eu devo interromper o processo imediatamente. Né? Não posso seguir com uma tensão maior que FCT. E na base, né, na parte comprimida, a gente tem que verificar se essa tensão ela é inferior a 0,7 do FCKJ. Né? O J é relacionado ao número de dias de cura que o nosso concreto já tem. Aqui a gente vai considerar o 40 mesmo. Então, na parte de baixo, a gente tem ali 1.016 menor que 0,7 vezes 4, 2.8, então está tudo bem, ok? E no topo, o FCT a gente já tinha calculado 0,3684 até, eu acho, né, quilonewtons por centímetro quadrado. Então, a gente tem ali que 0,270 é menor que 0,368, ok, né? Não chega a fissurar, mas tem tração, a gente vai precisar calcular uma armadura de controle de fissuras. Aqui a gente tem o equacionamento para armadura de controle de fissuras, a gente calcula esse x', né? Essa distância que a gente tem lá do topo até uma espécie de linha neutra aqui. X' dá 21 centímetros. A gente calcula a resultante de tração nessa região, né? A partir dessa cunha ali, 85,1 kN. E aqui na hora de calcular o aço, FRT, 85,1 dividido por 25 kN por centímetro quadrado. A norma define que para esse tipo de armadura a gente não pode ultrapassar a tensão de 250 MPa, né, que fica bem longe da tensão de escoamento do aço CA50, mas garante uma maior rigidez, menor deformabilidade, né, uma maior quantidade de aço na prática que a gente vai colocar lá em cima. Então a gente chega ali num AS de 3,40 centímetros quadrados. Aqui a gente faz então a escolha das cordoalhas, estamos escolhendo os 3 cordoalhas a escolha das armaduras, né, passivas de controle de fissuras. Estamos escolhendo aqui 3 FI de 12,5. Poderia fazer aqui alguma combinação com barras de 10, com barras de 8, mas acabaria resultando um número maior de armaduras. Tá? Essa armadura ela vai ficar lá no topo, na parte de cima da nossa viga, ajudando nesse controle de fissuras no ato da proteção. Né? Depois que a gente tiver os carregamentos empregados, a seção inteira vai estar comprimida, principalmente essa parte de cima, e essa armadura ela perde um pouco o seu sentido. Mas no ato da proteção, içamento, enfim, ela acaba exercendo um papel bastante importante. 3 FI de 12,5. Então agora a gente inicia um detalhamento
gente pode chamar de parcial, porque ainda falta verificar estado limite último. Precisamos de 5 cordoalhas de 15,2. Essas cordoalhas estão localizadas, né, a 9 centímetros. O centro dessas cordoalhas estão a 9 centímetros da base, para a gente respeitar aquela excentricidade de proteção de 41 centímetros. Certo? A gente tem 50, né, a metade da viga da metade até embaixo da 50, né? 41 da metade até embaixo a nossa excentricidade de proteção, sobra 9 lá embaixo. Então, 5CP 190 RB 15,2. Então, a viga de 12 metros aí, em essência, está sustentada por esses 5 cordoalhas, né? 15,2. Cordoalha de 7 fios de 15,2. Lá em cima a gente vai estar colocando essas 3 barras de 12,5 milímetros, relacionadas ao controle de fissuras, acabamos de calcular. Lá embaixo, 2 de 12,5 é o porta-estribo. Aqui a gente pode usar menor, né? Nosso estribo aqui está com 8 milímetros. Poderíamos utilizar um valor menor do que esse. Estou colocando aqui para uma questão simples aí de uniformidade. Né? 2 barras de 12,5 lá embaixo. E por fim fica faltando a armadura de pele. Né? A armadura de pele é calculada como 0,1% da seção transversal, BW vezes H, de cada lado da seção. Então, a nossa armadura de pele fica em 3 centímetros quadrados, né? Ficaria 0,1 vezes 30 vezes 100, 0,1%, 0,1 sobre 100 vezes 30 vezes 100, dá 3 centímetros quadrados. Então, isso aqui eu consigo distribuir em 4 barrinhas de 10 milímetros. É isso? É isso, né? Deixa eu só conferir aqui, então. 3 centímetros quadrados, vezes 0,79, dá 3,79, dá 4, tá bom. 4 φ de 10. Tá, então tem que botar 2 vezes 4, 4 φ de 10 de cada lado da seção transversal. Bom tomar um pouquinho de cuidado aqui com o espaçamento, né, que não deve ultrapassar 20 centímetros, D sobre 3, né, ou 15 φ, tem vários números diferentes na norma, né, que devem ser respeitados, sempre o menor deles, mas 20 centímetros é um bom número para a gente ter em mente. Então, a gente tem uma viga de 100 centímetros, de 1 metro de altura. Aqui a gente vê que, né, a nossa armadura de pele meio que divide em 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Então, se a gente fizesse 100 dividido por 5 já daria 20, já estaria bom. Mas, na verdade, dá bem menos que isso, porque eu não descontei o cobrimento, né, de 4,5 em cima, 4,5 embaixo. Né? Enfim, então, na verdade, é um valor bem menor que esse. Tá? Então, tá ok. Tá? Nem vou fazer uma verificação mais fina em relação a isso. Tá aí o nosso detalhamento. Falta verificar, então, o estado limite último. Né? A gente tem lá que MD, o momento fletor solicitante, atuante, tem que ser menor do que a resistência, MRD. Então, para calcular o momento fletor atuante, MD, a gente tem que calcular o carregamento do estado limite último, calculado com essa equação, γg vezes FG, vezes todos os carregamentos permanentes, mais γq, que multiplica a carga acidental principal, mais as demais cargas com o fator de combinação. Como a gente não tem outras cargas acidentais, esse último termo ele é eliminado. Então aqui a gente tem, né, o G1, G2 e Q1, e aqui o cálculo do PD. Em essência, a gente multiplica tudo por 1,4, resultando em 34,3 kN por metro. Né? Nosso MD, então, ele fica em 62.773,3. Lembrando que o nosso L ali é de 12,1. Tá bom? Está calculado, então, o primeiro lado da equação. Calculando o outro lado, MRD é igual a Fs vezes ES mais Fp vezes Zp. Né? Então, a força no aço vezes o braço de alavanca do aço passivo, Szinho sempre relacionado ao aço passivo e o P relacionado ao aço ativo de proteção. Então, Fs vai ser igual a área de aço vezes Fyd, tensão de escoamento do aço passivo, e Fp vai ser igual a área de proteção vezes σPd, que seria mais ou menos como a nossa tensão de escoamento da armadura ativa, né? Sem fazer nenhuma iteração. E os ES são os braços de alavanca aí que estão aparecendo no desenho. Né? A distância lá da resultante de concreto até Fp, a distância da resultante de concreto até Fs. Reparem que para calcular ZS e ZP a gente precisa saber o X, né? A posição da linha neutra que acaba definindo onde é que está essa nossa resultante de concreto. Para calcular o X, temos essa equação aqui, né, que também pode ser utilizada em concreto armado.
Lembrando que esse 0,68 é um índice que ele serve para concretos até FCK igual a 50 MPa. Então, FS, aqui a gente tem que levar em conta as duas barras de 12,5 milímetros, que tem uma área de 1,23 centímetros quadrados, vezes 43,48, que é a tensão de escoamento do aço, vai dar um FS igual a 107 kN. Aqui o FYD para aço CA50. Aqui, para calcular o FP, aqui é FP, né? 5 vezes 1,4, 5 cordoalhas, né? De 15,2, que tem uma área de 1,4 centímetros quadrados, vezes o sigma PD, que é 148,7 kN por centímetro quadrado. 171 dividido por 1,15, dá 1040,9. Bom, com esses dois dados, a gente já consegue calcular o X, né? Já está dando ali 19 centímetros, vamos ver se é isso aí mesmo, né? Então, 107 mais 1040,9. A gente precisa saber esse FCD. FCD, né? Resistência à compressão do concreto de projeto. FCK dividido por 1,4, que o nosso FCK é de 40 MPa, 4 kN por centímetro quadrado. Então, fazendo essa operação, a gente resulta um X igual a 19 centímetros. Então, agora a gente já tem quase tudo para calcular o ZS e o ZP, faltando só, né, quanto é que vale a altura útil DS e a altura útil DP. DS, distância da fibra mais comprimida de concreto lá no topo até o centro geométrico dessa armadura. Está aqui. Pode calcular então o DS, H, a altura total da viga, menos o cobrimento, menos o estribo, menos φ dividido por 2. Tá? Que eu tenho aqui resultando 94,1 centímetros, considerando o estribo de 8. DP nada mais é do que a excentricidade de proteção mais a metade da viga, né? Então, seria 50 mais 41, dá 91 centímetros. Ou a altura total menos esse 9. Tá? É a distância lá da fibra mais comprimida até onde é que está localizada as nossas cordoalhas, o centro geométrico das nossas cordoalhas. Então, a gente já tem o ZS, 86,2, o ZP, 83,1. MRD vai ser FS vezes ZS mais FP vezes ZP, resulta aí 95.739,7 kNm. Lembrando, né, que o nosso MD era 62.773, que é menor então que 95.739,7. Então, está tudo resolvido. Lembrando aí que faltou a gente calcular o ganho de tensão que o aço de proteção, o sigma PD, né, na verdade, depois que ele escoa, ele vai tendo um aumento de tensão, que acabaria resultando num MRD um pouco maior do que 95.739. Mas aqui a gente está a favor da segurança e a viga está aprovada nessa seção central. Qualquer dúvida, né, qualquer valor aí inconsistente, eu vou pedir que vocês me avisem. Abraço a todos.